Temos novidades em relação à possível saída do Gerson e tem também Atlético Mineiro tentando a contratação de volante do Flamengo. Teve também entrevista coletiva de apresentação do Jorginho. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações, galera. Antes, só explicando para vocês, o Jorginho vai utilizar a camisa número 21. E eu vi muitos torcedores me perguntando por que da camisa 21. E o próprio Jorginho, ele explicou isso na entrevista coletiva dele de apresentação, que aconteceu, na verdade aconteceu hoje, vou falar para vocês, estou gravando esse vídeo sábado à noite, 10 horas e 16 minutos nesse exato momento. Ele falou na entrevista que aconteceu hoje, você que vai ver o vídeo no domingão, ontem no caso, e ele explicou, além, obviamente, de ser um dos números disponíveis, porque não dá para um jogador chegar e simplesmente pegar o número de alguém assim, isso não acontece no Flamengo. O 21 era um dos números disponíveis, é o DDD do Rio de Janeiro, cidade que agora ele vai morar, obviamente, e também é o dia do nascimento de um dos seus filhos. Então ele juntou o útil ao agradável e acabou pegando o número 21. Galera, outra atualização importante, Gonzalo Plata e De La Cruz evoluíram muito bem aí no processo de recuperação. Os dois têm chances sim de ficarem à disposição para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no dia 16. Dia 16, galera, cai numa segunda-feira, ou seja, sem ser essa segunda agora, a outra. O Flamengo vai ter aí cerca mais 7 dias de preparação para esse duelo com Esperance na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Bom, pessoal, vamos para a informação principal. É o seguinte, a saída... antes uma curiosidade. O Estrela Amadora de Portugal entrou em contato com Cuiabá para tentar a contratação de Raylan, lateral direito que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao Avaí. A resposta do presidente do Cuiabá foi não, porque primeiro precisam quitar as dívidas com o Flamengo. Caso já está na FIFA, inclusive. Vale ressaltar a boa relação das diretorias do Cuiabá e do Flamengo. O Dourado consultou o Flá para saber se o Estrela Amadora já havia quitado a dívida. Pois é, se todo mundo fizesse isso, com certeza teríamos menos calotes aí no futebol. Bom, agora vamos falar do Gerson, porque eu publiquei uma informação extremamente importante aí nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, para quem ainda não me segue, @VNCasagrande Twitter, @VNCasagrande Instagram. Publiquei o seguinte, prestem atenção, tá? Além dos 25 milhões de euros, o Flamengo entende que terá direito a receber mais 50 milhões de reais caso Gerson decida quebrar o contrato e pagar a multa rescisória para ir ao Zenit. Para vocês entenderem, vou contextualizar. O contrato entre Flamengo e Gerson, na renovação do vínculo agora em abril, ficou acordado que, caso alguma parte decida pela quebra de compromisso sem justa causa, a outra parte pode exigir o pagamento do valor integral do direito de imagem referente até o fim do vínculo, que vai até 2030, totalizando nesse momento 50 milhões de reais. Com isso, o Flamengo pode receber os 25 milhões de euros, hoje em torno de 160 milhões de reais, da multa e também 50 milhões de reais referente ao direito de imagem pela quebra de contrato sem justa causa. Ou seja, a saída do camisa 8 pode render ao Fla cerca de 210 milhões de reais. Isso está em contrato, segundo uma pessoa do Flamengo, da diretoria do Flamengo, me disse. O Flamengo pode e vai exigir. Mas, Vene, não entendi. Quem tem que pagar esses 50 milhões de reais referente a direito de imagem? É o Gerson. A multa rescisória também é o Gerson que paga ao Flamengo. Só que a multa rescisória, na verdade, quem vai pagar vai ser o Zenit, porque vai depositar para o Gerson e o Gerson deposita na conta do Flamengo. Foi a mesma coisa que o Flamengo fez com o De La Cruz, por exemplo, para tirar o De La Cruz do River Plate. O que o Flamengo fez? O Flamengo depositou o valor para o De La Cruz transferiu para a conta do River Plate. É assim que funciona. Se eu tenho um contrato com você, se eu quebrar o contrato com você, eu vou depositar na sua conta porque é o outro clube que deposita na minha conta. Então, é o Gerson que paga tudo, obviamente, inclusive esses 50 milhões de reais. Em cima desse cenário aqui, cara, podemos dizer que o Flamengo deu um checkmate no Gerson. Porque, na boa, gente, de verdade, 210 milhões de reais à vista num jogador de 28 anos e que nem vive o seu melhor momento, eu não consigo achar ruim, embora eu não quisesse a saída do Gerson. Mas já que ele quer sair, já que de fato ele está topando essa proposta do Zenit, está sempre esse zoom, esse disse-me-disse em toda a janela de transferência, mesmo depois de uma renovação de contrato,
Foi o que eu falei no outro vídeo, que saia, que seja feliz. Inclusive eu fiz um post, cara, que tá dando o que falar. Muita gente me mandando mensagem, me parabenizando pela coragem. Eu postei o seguinte: é muito fácil culpar a diretoria pela saída de Gerson por conta da redução no valor da multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros, sendo que foi uma exigência do Marcão, pai e empresário do atleta. Mas sejamos francos, se o meia sair é porque ele quer. Ninguém obriga o jogador a aceitar uma oferta. Não foi o Flamengo que o colocou à disposição no mercado. Pelo contrário, a diretoria renovou o contrato para dar aumento salarial, mesmo com um compromisso válido até 2027, na ocasião. Ah, mas o Marcão é assim. Marcão é assim porque o cliente e filho permite. Se ele não quisesse sair, ele já teria dito aos representantes dele, repito, que também é pai dele. Ou seja, essas confusões todas envolvendo Gerson e o pai, por onde passam, só acontecem porque o atleta permite. Dito isso, nenhum atleta é maior que o Flamengo. Quer sair? Que saia logo então e pare com esse disse-me-disse em toda a janela de transferência. E para o Flamengo, nada mal receber à vista 160 milhões de reais, mais esses 50 milhões de reais aí por um jogador de 28 anos. A diretoria terá a missão de encontrar alguém para repor caso Gerson saia mesmo. Essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Atlético Mineiro tentou a contratação do volante Alan. Uma informação publicada primeiro pelo Everton Guimarães, jornalista lá de Belo Horizonte. Inclusive, um abraço para ele, cara que eu sou fãzaço, respeito muito, já me ajudou muito também na carreira de jornalismo aí. E eu publiquei o seguinte: o Atlético Mineiro tentou a contratação de Alan junto ao Flamengo, mas a diretoria do Fla não quis se desfazer do volante. Os contatos do time mineiro com os representantes do atleta foram feitos. O Galo tentou com o argumento de que o jogador vai ter poucas oportunidades e perder espaço, mas o Flamengo mesmo assim fechou as portas e disse que não. E a informação que eu tenho é que o Galo queria por empréstimo. Cara, assim, empréstimo eu não sei se eu sou muito fã não, tá? A não ser que tenha uma obrigação de compra. Eu acho que se é para negociar o atleta, que seja em definitivo, recuperando grande parte do valor investido num passado recente. Porque é isso, o Alan, ele não vai ter muitas chances, muitas oportunidades no Flamengo, pelo menos eu acho isso. A não ser que o Flamengo já esteja pensando em negociar o Everton Araújo, que eu acho que hoje está na frente do Alan, pelo menos na minha visão. Se tiver ali igual a igual, assim, pau a pau, ninguém é favorito para ser o reserva imediato do Pulgar. Não, mas a chegada do Jorginho. Óbvio, tem a possível saída do Gerson, mas posições totalmente diferentes. Eu não sei se eu sou contra a saída do Alan, não, de verdade. Por empréstimo, talvez, repito, com uma obrigação de compra, eu acho que poderia rolar, mas se chegar uma proposta de venda, eu acho que tem que vender. Pelo menos é o que eu penso em relação ao Alan. Flamengo, pois é, eu achei que nesse final de semana eu ia ficar mais tranquilo por se data FIFA, sem jogo do Mengão, mas cobrir o Flamengo, o dia a dia do Flamengo é isso. É mais um dia movimentado, temos informações importantes envolvendo o Gerson, aquilo que a diretoria do Flamengo acha difícil acontecer, pode acontecer a qualquer momento, o Zenit pagar a multa rescisória e levar o Gerson. Mas como assim, Vene? O jogador já deu ok para isso acontecer? Pois é isso que a gente vai falar no vídeo de agora. Vamos trazer todas essas informações, porque a qualquer momento o Zenit pode pagar a multa rescisória do Gerson, contratar o jogador e com isso o Flamengo perdeu o jogador por 25 milhões de euros. Mas vamos trazer mais detalhes em instantes. Eu também vou dar minha opinião envolvendo essa situação toda. Vamos em frente, galera. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa apresentação do Jorginho. Cara, eu gostei da apresentação dele. Você vê no semblante dele, ele extremamente animado, energia boa, sorridente. Você vê que ele está motivado para iniciar essa trajetória dele com a camisa do Flamengo. Hoje, inclusive, ele teve o primeiro treino. O Flamengo divulgou fotos dele treinando no campo, correndo ao lado do técnico Felipe Luiz. E repito, não podemos normalizar essa contratação, porque é um baita reforço, um jogador de nível Europa real, onde ele estava jogando. No Arsenal eu vejo muitos rivais, torcedores rivais debochando. Tá vindo agora porque não tem mais espaço no Arsenal. Gente, ele teria espaço em várias outras grandes equipes do futebol europeu, mas optou pelo projeto do Flamengo. Ele até explicou isso, entende que nesse momento da carreira é o momento ideal, a hora certa para ele fazer esse movimento, se transferir para o futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E é um contrato longo também, né? 3 anos de contrato com um bom salário que ele vai ter aqui no Flamengo. E a apresentação dele, repito, foi muito boa, ele rindo bastante. E eu vou pegar aqui a principal declaração dele, pelo menos na minha
minha opinião, porque quando ele foi questionado sobre posição e função que ele gosta de fazer em campo. E a resposta dele, que eu achei bem sincera, ele poderia ter enrolado, ter saído pela tangente, a resposta dele foi o seguinte: a posição em que me sinto mais confortável é como 5, ajudando na construção, na saída de bola, quebrando a pressão adversária e facilitando o jogo dos companheiros. Mas não tenho problema nenhum em atuar como segundo volante também. Fecha aspas. Por que eu falei isso aqui? Porque eu, por exemplo, eu imagino o Jorginho sendo titular ao lado do Pulgar. Mas quando ele diz que onde ele se sente mais confortável é a função de 5, que hoje é a do Pulgar, fica difícil para ele brigar por essa titularidade, porque hoje o Pulgar está jogando muita bola. Embora o Jorginho, no nível técnico dele, na plenitude, no prime dele, como a gente gosta de falar, eu acho que é um jogador mais completo que o Pulgar. Mas hoje, para mim, é inviável tirar o Pulgar do time. Eu acho que o Pulgar é titular absoluto na equipe do Flamengo. Então, mas ele falou também que pode jogar como segundo volante. Eu acho que ali seria o ideal para o Flamengo. Pulgar e Jorginho atuando juntos, com todo respeito ao De La Cruz. Gosto muito do De La Cruz, mas a parte física dele deixa a desejar em vários momentos, entre aspas, ele deixa o Flamengo na mão e o Jorginho chega... nunca teve problema físico, tá? Recentemente ele teve uma lesão, mas não foi culpa dele, acabou caindo de mau jeito, mas questões físicas, musculares, dores em joelho, não é a do Jorginho não, só você pegar o histórico dele aí. Então, gostei da apresentação do Jorginho, que seja uma passagem dele pelo Flamengo de muito sucesso e conquistas. Vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Gerson. Hoje, mais cedo, achei que ia ter um dia mais tranquilo, por não ter jogo do Flamengo. Estava eu fazendo a minha escada lá na academia, como eu gosto de fazer, meia horinha todo dia, por volta das 11 horas da manhã, e recebo uma informação importante. Olha, Gerson e Zenit já tem um acordo, base salarial, tempo de contrato. Aí eu, beleza, vou apurar. Entrei em contato com um dirigente do Zenit, tive a sorte dessa pessoa responder, e sempre me responde, não sei porquê, deve ir com a minha cara há muito tempo, sempre me responde, e ele falou, sim, é verdade, nós temos um acordo com os representantes do atleta, questão de salário já está tudo ajustado, tempo de contrato também já está tudo ajustado, agora resta a gente pagar a multa rescisória ao Flamengo. E quando a gente fala isso resta, porque não precisa negociar com o Flamengo, é chegar e pagar a multa rescisória. O Flamengo acha que o Zenit não vai fazer isso, por ser um jogador de idade elevada para nível Europa, 28 anos, um jogador que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, teoricamente, isso é levado em consideração também. E também o Flamengo achava que o Gerson não fosse aceitar por ser um futebol, digamos assim, que ele irá se esconder. Tal como aconteceu com o Luiz Henrique, atacante que estava aqui no Botafogo, foi para o Zenit. O Flamengo achava que o Gerson não fosse topar, mas o Zenit confirma que já tem um acordo com os representantes do Gerson, inclusive na apuração junto a pessoas que representam o Gerson, eles também confirmam que de fato há um negócio bem avançado, e eu soube também que o Zenit tentou parcelar a multa rescisória. O valor da multa rescisória é 25 milhões de euros. Hoje, na cotação, dá em torno de 158 milhões de reais. O Zenit tentou parcelar, e o Flamengo, através do presidente BAP, virou para o Zenit e falou, esquece, não tem isso de parcelar, vocês querem levar? Beleza, vocês vão ter que pagar à vista, valor integral à vista, no cash, como está em contrato entre Flamengo e Gerson, que a multa rescisória tem que ser paga à vista. Então, de fato, já tem um acordo entre as duas partes. Agora resta saber se o Zenit irá pagar a multa rescisória ou não, porque pagando a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer e, entre aspas, vai perder o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo apenas aguarda, não tem muito o que fazer, não tem isso de negociação. Eu agora... e só mais um detalhe que é bem importante. O salário oferecido pelo Zenit ao Gerson é 3 vezes maior ao que ele recebe atualmente depois da renovação de contrato com o Flamengo. Então, eu diria, se eu tivesse que chutar aqui, eu confesso para vocês que eu não sei o valor exato do Gerson atualmente no Flamengo, de salário. Mas se eu tivesse que chutar, o Gerson, indo para o Zenit, ele não vai ganhar menos de 3 milhões e meio de reais por mês. Duvido. Fora as bonificações aí por jogo, meta por gol, que com certeza os russos pagam muito bem, obrigado, tanto é que por conta disso que os clubes, que os jogadores acabam aceitando ir para o Zenit. Agora eu vou dar minha opinião. Gente, na boa, eu estou cansado desse lero-lero, desse papinho chato, toda janela de transferência. Porque o Gerson pensa em sair. Porque o Marcão tá falando que o Gerson ganha pouco, não sei o quê. Na boa, ele quer ir, vá. Eu sou um cara,
eu falando como torcedor agora, eu sou um cara que eu gosto muito do Gerson. Para mim, o Gerson joga muita bola. Para mim, ele representa a torcida do Flamengo dentro de campo, de verdade. Agora, toda janela de transferência é esse zum, zum, zum. Ah, por que isso? Ah, porque tem proposta? Ah, porque pode sair a qualquer momento. Gente, isso é muito chato. Gerson aceitou a proposta? Ah, mas não é o Gerson, é o pai dele. Então o Gerson que vire para o pai dele e fala assim: pai, para com isso, porque eu não quero sair do Flamengo. Porque não dá. Ah, mas é o pai dele. Gente, fazendo uma comparação aqui rapidamente, é igual o Neymar e o pai. Cara, o Neymar pai faz aquilo tudo porque o Neymar filho permite. Se o Marcão faz isso tudo, é porque o Gerson permite. É porque o Gerson está ciente. Não dá pra gente, entre aspas, ficar aceitando porque é uma atitude do pai. Não, o pai dele é um dos representantes também. Então o Gerson que vire para o pai dele e fale: cara, para com isso, porque eu quero ficar no Flamengo. Ou não, ou chega e fala: beleza, eu quero ir. E vai, então, porque toda janela de transferência é isso. É muito chato. O Flamengo acabou de renovar o contrato com ele. Aí ele vai lá, aceita um contrato do Zenit. Cara, o Flamengo renovou tem, sei lá, 3, 4 meses atrás. Tem nem 6 meses. É muito chato isso. Isso atrapalha o ambiente do Flamengo. Hoje, na entrevista coletiva do Jorginho, o José Boto teve que, entre aspas, fazer uma graça sobre esse assunto, jogando uma indireta, provavelmente para o pai do Gerson, ou até mesmo para o Gerson, porque isso é muito chato. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, então vai. Cara, o Flamengo passa. O Flamengo passa. O Flamengo fica, o Gerson passa. O Gerson não é maior que o Flamengo. É um jogador extremamente importante, nível seleção brasileira, tanto é que está lá na seleção brasileira. Agora, se ele aceitou de fato a proposta, que vai, então, que o Zenit pague a multa rescisória e leve o Gerson. Vai fazer muita falta? Vai. Mas eu quero saber qual outro clube, ou o próprio Flamengo, que vai conseguir vender um jogador de 28 anos, meia, que não decide jogo. Isso precisa ser dito. Ele não tem números que comprovem que ele decide jogo. E quando eu falo decide jogo, é tipo a Arrascaeta, que faz tantos gols por ano, tipo o Pedro, que faz tantos gols por ano. É um jogador muito importante para o meio de campo do Flamengo, sem sombra de dúvida. Mas qual outro jogador de 28 anos o Flamengo ou qualquer outro clube vai conseguir vender, entre aspas, por 160 milhões de reais, que é o valor atual pela cotação do dia hoje? Nenhum. Então eu tô cansado desse lero-lero, desse disse-me-disse em toda a janela de transferência envolvendo o Gerson. Que aí, vá. Agora não fica nessa enrolação a todo momento, sendo que acabou de renovar o contrato. Para finalizar nosso vídeo, galera, Jorge Carrascal. A imprensa internacional está dizendo que o Flamengo aumentou a proposta para 11 milhões de euros mais 2 por bonificação. Ou seja, podendo totalizar 13. O Flamengo nega, disse que a proposta continua sendo a mesma, de 10 milhões de euros e sim, mais 2 por bonificação, totalizando 12 milhões de euros. O Flamengo continua negociando, já sabe que não vai ter o jogador para a Copa do Mundo de Clubes, já, entre aspas, desistiu, jogou a toalha, mas continua tentando a contratação desse jogador, porque é óbvio que entende que o jogador vai agregar para o segundo semestre em diante. Vou começar falando do Carlinhos. Recentemente, em tom de ironia aqui, eu indiquei a contratação do Carlinhos para o Remo, que hoje tem o dirigente Marcos Braz como diretor ali, responsável por contratação. E não é que ele talvez tenha ouvido a nossa indicação aqui e de fato está tentando a contratação do Carlinhos. É uma informação que eu venho trazendo há, sei lá, cerca de 2 dias, só que eu esqueci de falar aqui no canal Vini Casagrande, vou ser sincero. E agora eu vou contar para vocês em que pé está essa situação. Entrei em contato com o presidente do Vitória, que disse, aqui ele não joga mais, está fora dos planos, o jogador já aceitou, que também não vai ser mais utilizado. Agora está entre Flamengo e Remo. Entrei em contato com o Flamengo para entender a situação. O que me falaram foi o seguinte, em tom de ironia: Vene, estamos esperando a ligação do dirigente Marcos Braz, que hoje é o diretor do Remo. Entrei em contato com o Marcos Braz, pelo menos até a gravação desse vídeo, não obtive resposta. E o jogador também, até o momento, não ficou muito animado em jogar pelo Remo na Série B. Mas é curioso, né, ver o Marcos Braz tentando a contratação de Carlinhos. Pelo menos ele está sendo coerente. Se ele entendeu que o jogador servia para o Flamengo, ele entende que o jogador também serve para o Remo. Eu acho que o Remo talvez seja, de fato, um clube melhor, digamos assim, para ele atuar, porque no Flamengo
ele não tem nível para estar hoje no elenco rubro-negro. Galera, Ryan Lucas, informação, tá? O Sport de Portugal está perto de contratar esse jogador de 20 anos por empréstimo com uma opção de compra, empréstimo de 12 meses. Eu confesso para vocês que ainda não descobri o valor da opção de compra. E assim que eu descobrir, vou trazer para vocês, mas o valor da opção de compra não seria por 100%. Isso aí já me adiantaram. Não seria 100% dos direitos econômicos do atleta. Mas de fato está muito próximo de ser emprestado sim o Ryan Lucas para o clube português. Quem está conduzindo a situação é o José Boto. Agora vamos falar do Gerson. Vamos logo entrar nesse assunto, porque é um assunto que está dando o que falar. No último vídeo a gente trouxe a informação que o Zenit está tentando a contratação de jogador, ou pelo menos tenta a contratação de jogador novamente. O Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre o assunto. E disse o seguinte: nota oficial, eles não citam o Gerson, mas obviamente é por conta do Gerson. Abre aspas, o clube de regatas do Flamengo esclarece mais uma vez que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores nesse momento. A saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube. Fecha aspas. Vamos por parte. Na renovação de contrato, na negociação, o Flamengo acabou conseguindo não pagar o salário que os representantes do atleta estavam pedindo, pagou menos salário. Por outro lado, teve que ceder em um ponto. Diminuiu o valor da multa rescisória. O valor da multa rescisória anteriormente era de 200 milhões de euros. Um valor assim... Gente, o valor da multa rescisória anteriormente era de 200 milhões de euros. Um valor assim, gente, utópico, né? É utopia alguém achar que algum clube ia chegar aqui e ia pagar 200 milhões de euros pelo Gerson. A multa rescisória atual caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. É um valor real. Assim, alguém pagar 25 milhões de euros no Gerson não seria nenhum absurdo. O Flamengo acha que alguém vai pagar? Não. E por que acha isso? E quando eu falo alguém, é algum clube da Europa. Pode chegar um clube árabe louco e pagar, mas clubes da Europa, por que o Flamengo acha que nenhum clube da Europa vai pagar isso pelo Gerson, 25 milhões de euros? Tópicos aqui que eu trouxe. Embora seja um jogador de destaque no futebol sul-americano, Gerson tem 28 anos, idade considerada avançada para um alto investimento de times europeus. Tá? Além da idade, Gerson já foi para a Europa e voltou 2 vezes. Isso conta demais no interesse de qualquer clube europeu em um jogador, seja no futebol brasileiro, qualquer outro cenário aí. Outro ponto, o pagamento da multa rescisória por contrato tem que ser feito à vista. Ou seja, no entendimento da cúpula do Fla, poucos clubes teriam condições de fazer esse investimento à vista. E quando a gente fala em investimento à vista, gente, 25 milhões de euros hoje é 158 milhões de reais. E sejamos francos, vamos lá. Eu sei que pouca gente vai gostar de ouvir a verdade. Se alguém paga e outro ponto ainda, para isso tudo acontecer, o Gerson tem que dar ok. O Gerson daria ok para ir para o Zenit agora, faltando um ano para a Copa do Mundo, se esconder na Rússia, um clube que não joga as principais competições da Europa. Por que vocês acham que o Wendel estava doido para vir para o Flamengo e para o Botafogo? O Claudinho, que hoje está no mundo árabe, foi para lá para ganhar mais dinheiro, beleza, mas estava doido para vir para o futebol brasileiro. O Gerson vai fazer o caminho inverso? Eu acho muito difícil. E supondo que isso tudo aconteça, o Gerson queira, o Zenit paga aí 25 milhões de euros, dá uma loucura lá, em cash, 25 milhões de euros. Sejamos bem francos, pessoal. Eu amo o Gerson, tá? Eu amo o Gerson. Mas 158 milhões de reais na conta à vista. Dá para a diretoria fazer um estrago no mercado da bola. Que aí você faz a grana girar, cara. Você contrata em parcela outros jogadores do mesmo nível, até melhor que o Gerson, embora eu considere o Gerson, falei no vídeo anterior, gente, eu não venderia o Gerson de jeito nenhum. Mas supondo que isso tudo aconteça. E outra, não tem negociação, gente. Multa rescisória não tem negociação. É o Gerson virar para o clube e falar, eu topo. O clube vem e paga. O Flamengo nada pode fazer. Não tem essa resenha de negociação. Não é negociar com o Flamengo. É pagar a multa e levar. Mas para pagar, tem que ter isso tudo aqui. Agora,
Vocês não acham muito estranho esse assunto de multa rescisória, interesse do Zenit, vir à tona justamente no dia que o Flamengo anuncia uma baita contratação e ninguém está falando dessa baita contratação? Eu, particularmente, acho que a gente está normalizando a chegada desse jogador. Gente, o Jorginho joga muita bola. É muita bola. Eu acho que vocês não acompanhavam o Jorginho na Europa. Cara, que isso. Enfim, eu acho estranho, bem estranho que isso esteja acontecendo. Mas aconteceu e fica aí as informações para vocês entenderem por que o Flamengo não tem medo de perder. Rapaz, Thiago Nunes é o novo técnico da LDU que está na Libertadores da América. Por que o Flamengo não tem medo de perder o Gerson nesse momento? Quero a opinião de vocês, caso isso aconteça, qual seria a opinião de vocês? E sobre Jorge Carrascal, uma atualização, um detalhe, um pequeno detalhe, mas que é um detalhe extremamente importante. O Flamengo desistiu de ter Jorge Carrascal para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo sabe que não vai conseguir a contratação. E sabe por que sabe? Porque o Dinamo de Moscou, ciente que o Flamengo estava, entre aspas, com pressa para ter esse jogador para a Copa do Mundo de Clubes, estava fazendo mais jogo duro, ou seja, mais exigências. O que tá certo, tá certo. Por exemplo, eu vou vender o carro. Eu sei que o cara trabalha, sei lá, de motorista, de aplicativo ou é taxista. Tá desesperado. É normal, gente. No mundo dos negócios é assim que acontece. É a lei, não tem jeito. E aí o Flamengo o que vai fazer? Vai esperar a Copa do Mundo de clube chegar, passar, e aí continua tentando a contratação e consegue pagar aquilo que entende que deve pagar pelo jogador. Isso é negociação. Acho que não tem nenhum problema não ter o jogador para a Copa do Mundo. Acho que seria bom, óbvio, acelerar o processo de maturação dele, de entendimento de trabalho do Felipe Luiz, de adaptação ao novo clube, ao novo país, mas não tendo também nenhum problema. Pessoal, vamos para as informações, então. Antes de mais nada, ontem teve jogo das seleções e eu falei para vocês que ia atualizar aqui a minutagem dos atletas do Flamengo. Vamos lá, o Varela. Vai acontecer um evento 100% inédito na hashtag, um intensivão de análise de dados. E esse evento é diferente de tudo que você já viu, porque nesse evento você não vai simplesmente aprender meia dúzia de comandos no Excel ou 5 gráficos. Você vai aprender a analisar dados de verdade. Uma habilidade que é uma das mais valorizadas no mercado de trabalho e que ia atualizar aqui a minutagem dos atletas do Flamengo. Vamos lá, o Varela, na derrota do Uruguai para o Paraguai por 2-0, ficou 61 minutos em campo, ele foi titular. O Arrascaeta também foi titular e ficou 85 minutos em campo, tá? O Alexandro, pela seleção brasileira, ficou 90 minutos em campo, no empate em 0-0 com a seleção equatoriana. O Gerson ficou 78 minutos em campo, ele foi titular e foi substituído no segundo tempo. Léo Ortiz e Danilo, que estavam no banco de reservas, não entraram no jogo, e o Wesley nem relacionado foi. O Ancelotti ele tinha que cortar um jogador, não poderia ter esse jogador no banco de reservas, por questão de limite, né, de jogadores no banco, e o Wesley foi o escolhido, ou seja, nem como opção ficou. Repito, tem lado bom e lado ruim. O lado bom não tinha risco de se machucar. O lado ruim é que o Flamengo espera fazer uma boa venda desse jogador e ele atuando pela seleção, obviamente, ele tem mais visibilidade. Mas falando sobre visibilidade, o Flamengo tem um jogador que chegou ao Flamengo nessa sexta-feira, foi anunciado há pouco nas redes sociais e que é um jogador que para mim vai dar o que falar. Tem 33 anos, é o Jorginho, chegou exalando simpatia, ele e a esposa dele, eles, enfim, retribuindo o carinho dos torcedores do Flamengo que fizeram questão de comparecerem ao aeroporto, mesmo num horário muito ruim, 5 horas da manhã, já tinha torcedor do Flamengo lá, chegaram com 11 malas, mudança literalmente, e o Flamengo anunciou há pouco aí nas redes sociais, confirmando o contrato de 3 anos, ele vai utilizar a camisa 21, vai estar com o elenco na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo viaja no dia 11, por volta de 11 horas da noite será o embarque aqui no Rio de Janeiro. Então eu confesso para vocês que eu estou com uma expectativa muito alta em relação ao Jorginho. Eu acho que, como todo jogador, chega e busca a titularidade, mas questão de tempo de ele ser titular, e eu acho que vai acabar sobrando para o De La Cruz. E por que eu acho isso? Porque além de o Jorginho jogar muita bola, o De La Cruz, ele é um jogador que é inconstante na parte física, ele não aguenta, com uma certa regularidade ele sofre uma lesão, sofre um incômodo, fica ausente de muitos jogos seguidos, consequentemente ele vai dar espaço ao Jorginho, e aí o Jorginho vai assumir essa titularidade, e eu acho que ele vai jogar junto com o Pulgar ali na
volância do Flamengo, que para mim esse meio-campo do Flamengo é algo assustador, gente. Olha isso. Eu fiz aqui uma postagem nas redes sociais e a postagem está bombando. Peguei as fotos de De La Cruz, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Gerson juntos e botei esse meio de campo do Flamengo aqui, hein? Cara, é o meio de campo dos sonhos de qualquer treinador. De verdade. O Felipe Luiz, ele vai ter grandes jogadores à disposição dele para essa função. E, além disso, o Flamengo ainda está buscando a contratação de Carrascal, colombiano. E já vou entrar nesse assunto. Repito o que eu falei no vídeo anterior, para quem não assistiu, para a nossa audiência rotativa. Esse jogador, ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta, para jogar na função do Arrascaeta, ser o reserva imediato do Arrascaeta. É um jogador que tem muita qualidade. Ainda não tem nenhuma novidade em relação a isso. O Flamengo mantém a proposta na mesa do Dínamo da Rússia, mas é uma negociação extremamente difícil, conta com o desejo do jogador, com o sim do jogador. O jogador já deu ok para o projeto do Flamengo. Então acho que é uma contratação super interessante. Mas, rapaz, acabou a luz, eu vou continuar aqui. Não dá para parar, não. Eu acho que é uma contratação que o Flamengo precisa tentar mesmo. Voltou a luz, vamos, ao vivaço para vocês. Aqui é tudo assim, ao vivaço. E é uma contratação interessante, sim, que o Flamengo precisa para essa função. Falo há muito tempo que o Arrascaeta precisa de um reserva imediato e o Carrascal, pelo menos na visão da diretoria e da comissão técnica, o Felipe Luiz, é esse nome. Mas, por enquanto, sem novidade. Flamengo esticando a corda até onde é possível para tentar a chegada desse jogador. Já ofereceu 10 milhões de euros, mais 2 por bonificação, que pode chegar a 12 milhões de euros. O Dínamo pede 15, então tá esse entrave dos valores aí. Um jogador que pode sair do Flamengo a qualquer momento é Ryan Lucas. O Flazoeiro trouxe a informação que o Sporting de Portugal tá de olho na chegada desse jogador de seleção brasileira, tá inclusive com a seleção sub-20 nesse momento, tem 20 anos, tem muito potencial, e a informação que eu tenho é que a proposta já foi feita ao Flamengo, as conversas estão avançando bem para poder fechar o negócio, e a gente vai atualizando vocês sobre o Ryan Lucas. Eu acho uma pena, porque eu gosto muito desse jogador, mas se a gente for pensar a longo prazo, dificilmente ele vai ter muitas oportunidades no time profissional do Flamengo, sobretudo porque o Flamengo ainda está se reforçando, tanto com a chegada do Jorginho. Um que já foi embora, foi até anunciado pelo Botafogo da Paraíba, vocês vão lembrar dele, gente. Caio Garcia, exatamente, vocês lembram dele? Jogador que estava, entre aspas, treinando separado junto com o Pablo, outros jogadores, e o Caio Garcia estava sem espaço e agora vai para o Botafogo da Paraíba, vai jogar a Série C. Ele tem 21 anos e foi campeão mundial sub-20 com o Flamengo em 2024, quando o Flamengo venceu o Olympiacos, e vai reforçar o Belo na sequência da temporada. Boa sorte ao Caio Garcia, estava sem espaço no Flamengo, que ele seja muito feliz. O Pablo continua treinando no Flamengo. O Flamengo entende que o Pablo não vai abrir mão do contrato dele, sentou no contrato válido até dezembro, tem um alto custo mesmo, custo salarial de jogador que resolve jogo e tá lá diariamente treinando na academia, ou seja, o jogador sentou no contrato, não tem o desejo de sair, pelo menos na visão da diretoria, e a diretoria nada pode fazer. Vai fazer o quê? Utilizar o jogador por conta disso? Não. Eu acho que só vai atrapalhar se colocá-lo ali no dia a dia do Flamengo. E o jogador, pelo visto, 33 anos, está satisfeito com a situação dele, não demonstra nenhum incômodo e vai seguir no Flamengo até dezembro. Um que pode deixar o Flamengo, gente, a qualquer momento, é nada mais, nada menos que Gerson, jogador de seleção brasileira. Novamente o Zenit tentando a contratação desse jogador, uma informação que o Mauro César acabou de publicar nas redes sociais dele e eu confirmei. De fato, o Zenit está tentando, está conversando sim com os representantes do atleta, está conversando com o Flamengo. O Flamengo entende que se chegar uma proposta irrecusável, o nome já diz, é uma proposta irrecusável, o Flamengo vai acabar fazendo, mas vai fazer muito jogo duro para vender esse jogador, independentemente de qual clube que seja. Se é Zenit, enfim, estamos falando de um jogador que é peça fundamental no Flamengo, um jogador que é entrega. Embora ele tenha um defeito, ele demonstrou esse defeito no jogo de ontem da seleção contra o Equador. Não finaliza gol. Esse é o defeito dele atualmente. Ele precisa melhorar isso. Parece que ele tem um problema seríssimo em finalizar gol, tem alergia. O cara, ele tem a chance de finalizar e não finaliza. E ele precisa melhorar isso. Ele é um meia, se ele tiver um aproveitamento melhor com números, ou seja, fazendo gol, seja de fora, perto da área, isso vai ajudá-lo bastante e, obviamente, ajudar o Flamengo também. Mas o Zenit, sim, está tentando a contratação desse jogador
novamente, tentou na última janela, vocês vão se recordar, mas aí o Flamengo conseguiu a renovação de contrato e agora o Zenit está tentando novamente a contratação desse meia. Eu vou dar minha opinião, eu acho que não é para vender. Não tem essa de, valor irrecusável. Gente, beleza, o que seria um valor irrecusável para o Gerson? 35 milhões de euros? Com 35 milhões de euros, vocês vão conseguir encontrar um jogador do nível do Gerson, que chegue para entregar o que o Gerson entrega hoje. Números, quando eu falo números dificilmente ele é desfalque por lesão, um cara que não sofre, tem uma saúde muito boa, privilegiada. Ele também é capitão, jogador extremamente importante, dono, entre aspas, do dia a dia ali do Flamengo. Será que vai ter um jogador como ele? Não sei, de verdade. Fico aqui, canal Veni Casagrande. No vídeo de agora, nós vamos matar a curiosidade de muita gente. Jorge Carrascal, jogador que o Flamengo negocia, meia colombiano, ele chegaria ao Flamengo para fazer a função de meia ou de atacante? Função que ele vem fazendo nos últimos jogos lá no Campeonato Russo. Embora seja um meia, ele está atuando muito como ponta esquerda. Como a diretoria do Flamengo, no caso José Boto, e a comissão técnica de Felipe Luiz enxergam Jorge Carrascal? A gente apurou todas essas informações e vamos trazer para vocês também os valores da proposta feita pelo Flamengo ao Dínamo de Moscou para tirar o Jorge Carrascal do clube russo. Ele já aceitou, no caso o jogador já aceitou o projeto do Flamengo? A gente vai tirar todas essas dúvidas. E tem uma curiosidade, você sabia que hoje tem um analista no Flamengo e esse analista do Flamengo elogiava o Jorge Carrascal desde 2020? Pois é, fazendo postagens nas redes sociais. Nós vamos trazer essas postagens também no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos e também com as amigas, para geral ficar sabendo do canal Veni Casagrande e todo mundo vai ficar por dentro de tudo que acontece lá no Flamengo. Galera, eu tô gravando esse vídeo quinta-feira à noite, tá? Nesse momento, 7 horas e 36 minutos, ou seja, daqui a 24 minutos, a bola vai rolar para Equador e Brasil, estreia do técnico Ancelotti à frente da seleção brasileira. E na primeira escalação de Ancelotti na seleção brasileira, o time é o seguinte, só para vocês terem noção quantos jogadores do Flamengo tem. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, o zagueiro, e Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, jogador do Flamengo, e a trinca ofensiva Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Danilo e Léo Ortiz, também jogadores do Flamengo, ficam à disposição no banco de reservas, e o Wesley foi cortado da lista de relacionados. O Ancelotti ele tinha que cortar um jogador, foi uma opção, e acabou tirando o Wesley. Tem o lado bom e o lado ruim. Lado bom, o jogador não tem risco de entrar em campo e se machucar. Lado ruim, teoricamente, ele não ganha mais visibilidade, mais vitrine, o que seria bom para o Flamengo pensando numa venda futura. Na seleção uruguaia, que joga também daqui a pouquinho contra o Paraguai, Varela e Arrascaeta, dois jogadores que estão vivendo uma fase absurda no Flamengo, serão titulares. Então fica aí. Obviamente no próximo vídeo nós vamos atualizar quantos minutos cada um ficou. Espero não informar que alguém tenha se lesionado, sentido alguma coisa, mas a gente traz atualizações sobre esses jogadores que estão com as respectivas seleções. Falando agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho. Eu estou falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores.
é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dinamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal, flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria o meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda, mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus, ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe. O Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta. Não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Bom, pessoal, quem estava acompanhando o SBT Sport Rio, programa que eu faço de segunda a sexta-feira, obviamente,
lá no SBT. Inclusive, quem não é do Rio de Janeiro pode assistir ao vivo pelo YouTube também. Lá a gente comentou rapidamente, ó, Flamengo negociando com tal jogador. Daqui a pouquinho, vídeo no canal Vene Casagrande. Promessa é dívida, estou aqui gravando o vídeo. Mas, antes de falar desse jogador, vou falar do Carlinhos, atacante que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Vitória, mas o jogador não quer mais continuar no Vitória, entende que não está sendo muito utilizado, não está feliz no Vitória, a diretoria do Vitória também não quer mais continuar com o Carlinhos, e eles entenderam que o melhor seria chegar, botar um ponto final nesse ciclo. Porém, para botar um ponto final nesse ciclo, precisa do ok do Flamengo. Para o jogador ser devolvido ao Flamengo, o Flamengo tem que aceitar a devolução. E o Flamengo não quer aceitar a devolução, porque se aceitar a devolução, o que vai acontecer? O jogador vai ficar treinando no Ninho, não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz, e o Flamengo volta a ter o custo de salário do jogador, que atualmente quem paga é o Vitória. E o que vai acontecer então? Bom, os empresários do jogador terão que trabalhar e buscar uma nova proposta, um novo clube para ele, seja por empréstimo ou seja até mesmo por uma saída em definitivo, porque o Flamengo não quer a devolução do jogador. E o Carlinhos fez 19 jogos pelo Vitória e marcou 4 gols durante esse período, lembrando que ele foi emprestado recentemente, cara, ele chegou há pouco tempo ao Vitória, mas, enfim, não vai ser utilizado, não está feliz, o Vitória quer rescindir, mas o Flamengo falou, opa, a devolução a gente não aceita. A gente não vai ficar aqui com o jogador pagando o salário dele. Vocês contrataram, agora os empresários têm que buscar um novo clube. Eu vou dar uma dica. Já que o Marcos Braz, nos tempos de vice-presidente de futebol do Flamengo, contratou o Carlinhos para ele ser o substituto imediato do Gabigol, por que será que agora, como dirigente do Remo, inclusive já deu entrevista coletiva dizendo que o Remo vai contratar, por que ele não contrata o Carlinhos? Já que nos tempos do Flamengo ele deu 3 anos de contrato para o Carlinhos. O que falta agora para o Marcos Braz tentar a contratação do Carlinhos? Acho que seria uma boa para o Remo, não? Se for uma boa para o Flamengo, por que não seria uma boa para o Remo? Fica a dica, Marcos Braz, já que para o Flamengo você contratou esse jogador. Vamos falar agora de um atleta que está chegando ao Flamengo. Desembarca no Rio de Janeiro nessa sexta-feira por volta de 5h40 da manhã, aqui no aeroporto Galeão, que é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Ele vem de Londres, lembrando que não terá contato com torcida, com imprensa, com nada, vai sair por um local ali diferente, para não atrapalhar os demais passageiros, e vai direto para o Ninho do Urubu realizar exames médicos. E o Jorginho ele vai utilizar a camisa de número 21 no Flamengo. Você que gosta aí de saber número, já quer comprar a camisa com o nome do Jorginho, o número, pode comprar com a 21, porque ele vai utilizar esse número no Flamengo. Então fica essa curiosidade, o jogador tem 33 anos, vai assinar um contrato com o Flamengo válido por 3 temporadas. Galera, acabei de receber uma informação aqui envolvendo o Botafogo, ao vivo para vocês, hein? A diretoria do Burnley, lá da Inglaterra, entrou em contato com a CBF para falar de dívida do Botafogo. Estamos escrevendo em nome do Burnley FC para informá-los sobre uma disputa com um dos seus clubes, a SAF Botafogo. Segue em anexo para sua informação uma proposta da Secretaria-Geral da FIFA em resposta à petição do Burnley FC. E aí a CBF respondeu no dia 22 de maio, ou seja, alguns dias atrás. Prezados senhores, obrigado pelas informações fornecidas. Confirmamos que o Botafogo foi notificado da proposta pela Secretaria-Geral da FIFA. Por favor, não hesitem em nos contatar caso necessitem de mais esclarecimentos. Obviamente está em inglês, eu que traduzi aqui de maneira bem rápida. Rapaz, e eles alegam aqui que estão cobrando o Botafogo porque estão vendo que o Botafogo está vendendo muitos jogadores. E de fato está, né? Igor Jesus já está de saída, Cuiabano vai sair, o Jair vai ser vendido um pacotão aí de 34 milhões de euros por esses 3 jogadores. Então fica a informação ao vivo, desculpa, mas ao vivo é assim, estou aqui gravando, estou trazendo para vocês porque envolve o Botafogo, que vai brigar por títulos com o Flamengo na disputa dessa temporada. E é sempre bom lembrar, a SAF não é sinônimo de sucesso financeiro. Fica a dica aí para você que sempre defendeu SAF no Flamengo, né? Nós sabemos que você aí defendeu, né?
né? Mas vamos lá, vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Flamengo interessado em um meio atacante colombiano que está atualmente no futebol russo. Trata-se de Jorge Carrascal. Só para dar os devidos créditos, quem trouxe primeiro essa informação foi a imprensa colombiana, na verdade a jornalista Salomé Fajardo, ou Farrado, não sei como se pronuncia, mas fica aí os créditos. Eu confirmei ao vivo lá no SBT, uma pessoa do Flamengo me confirmou no ao vivo, disse que de fato tem uma negociação em andamento. E aí eu peguei mais detalhes para poder gravar esse vídeo. A proposta que o Flamengo fez, só apresentando o atleta para quem não conhece. Jorge Carrascal, tá, galera? Vamos lá. Ele tem atualmente 27 anos, tá? Ele começou no Milionários da Colômbia, ele é colombiano, disputou a Copa América de 2024, 3 jogos, tá? Passou pelo Sevilha B, o Sevilha da Espanha, passou também pelo futebol ucraniano, pelo Karpat, aí passou também pelo River Plate da Argentina, time grande, tá? Inclusive, no River Plate da Argentina, em 2021, 63 jogos, 6 gols, 5 assistências. Depois ele foi para o CSKA da Rússia, ficou lá 2 temporadas e atualmente está no Dinamo da Rússia. E ele tem o Dinamo de Moscou da Rússia. Ele tem atualmente, nessa temporada, 35 jogos, 8 gols, 3 assistências. Ele, galera, é um meio atacante, embora eu tenha dito atacante lá no SBT, mas ele atua também de atacante, é um meio atacante que chega muito bem ao ataque. Basicamente, o que o Gerson faz atualmente, podemos dizer assim, é um jogador super interessante. O Flamengo está correndo contra o tempo para ter esse jogador já para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, tá? Lembrando que a lista de inscritos para essa competição tem que ser enviada até o dia 10, terça-feira que vem. O Flamengo tem aí cerca de 4, 5 dias, né? Hoje é dia 5 já, então 4 dias e meio para tentar fechar essa contratação. Eu sei, vão me perguntar, Vene, mas se o Flamengo não conseguir fechar a contratação para a Copa do Mundo de Clubes, vai desistir do jogador? Não, vai continuar tentando a contratação. A última proposta do Flamengo de compra não agradou, o Dinamo de Moscou está pedindo aí pelo jogador 15 milhões de euros, que hoje dá quase 100 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo está negociando, as conversas estão em andamento, o Flamengo confiante para conseguir essa contratação, porém ainda não tem como cravar. Então, sobre títulos, tá, que o jogador já conquistou ao longo dessa carreira. Deixa eu ver aqui, eu sei que vocês gostam de saber disso. Recopa Sul-Americana, tá bom? Ele ganhou o Campeonato Argentino, Copa Argentina, Taça da Rússia, Troféu de Campeones da Argentina e Supercopa Argentina. É o jogador da seleção colombiana. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Olha, ele é nascido em Cartagena, lugar bonito, por sinal, lá na Colômbia. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre essa possível contratação. Ele tem 1,80 m, é destro, tá? Jogos pela seleção, 19 jogos, 2 gols. Jogos por seleções de base, 12 jogos, 4 gols. É um meia que chega muito bem ao ataque. Segundo o site O Gol, o valor de mercado dele é de 7,5 milhões de euros. Mas eu não gosto de levar em consideração valor de mercado nesses sites, né? Depende muito como o clube o enxerga. Na prática, o entrosamento com o elenco já começou. Jorginho participou dos testes físicos e também foi pro campo, fez aquecimento, treinou com bola e mostrou que está a fim de jogo. A comissão médica e física está de olho em cada detalhe, monitorando tudo: fôlego, resistência, intensidade. O objetivo é um só: colocá-lo 100% no dia 13, na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperance. A expectativa dentro do clube é alta, tanto pela bagagem que o volante traz da Europa quanto pela fome de vencer com o manto. O momento é perfeito. Ele vem de semanas com pouco ritmo de jogo, mas a qualidade técnica e a leitura de jogo nunca saíram do pé. Contra o Newcastle, entrou nos acréscimos, mas agora tem a chance de comandar o meio de campo do time mais cobiçado do continente. Felipe Luiz sabe o que tem nas mãos: um jogador com personalidade, líder dentro do vestiário e que entende o jogo de forma cerebral. Durante a conversa entre treinador e atleta, vídeos táticos foram apresentados, jogadas analisadas e planos de movimentação discutidos. A sinergia entre os dois foi imediata, algo que pode se traduzir em campo com o Flamengo ainda mais inteligente taticamente. Enquanto o torcedor rubro-negro sonha com a glória mundial, Jorginho trabalha silenciosamente para fazer parte dessa história. Se o time já estava competitivo, com essa adição ele sobe mais um degrau na briga pela taça. Agora é esperar a bola rolar, porque o Flamengo não foi aos Estados Unidos para passear, foi para fazer história, e Jorginho quer estar no centro disso tudo.